Salve galera, sejam bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao Desconstruindo Privilégios. Eu sou Bruno Vivas, estou aqui também com Beatriz Freitas e hoje eu estava vasculhando as redes sociais e eu vi uma coisa assim curiosa, né? Vi uma notícia numa mídia alternativa muito interessante que fala sobre os bicuriosos. E os bicuriosos são heterossexuais, homens que se relacionam com outros homens, de ter relação sexual mesmo, mas eles não se denominam homossexuais. E isso serviu para mim de exemplo muito claro assim, para eu passar para os meus alunos e para as minhas alunas, na qual eu ministrei a aula de psicanálise e psicopatologia este final de semana que passou, lá em Feira de Santana, que é uma cidade muito conhecida, culturalmente falando, inclusive, esteve nos livros de Jorge Amado, e a principal coisa que ficou assim foi como é que a psicanálise pensa a homossexualidade. E a gente caminhou a um nível de pensar o que significa a homossexualidade, o conceito, o que é que a psicanálise pensa como homossexualidade, como é que ela revoluciona, né, essa ideia de modo geral. Não sei se vocês sabem, não sei qual é a aproximação que vocês têm com a psicanálise. Eu sou psicanalista, embora não trabalhe os conceitos da psicanálise em muitos dos vídeos que eu gravo para vocês. O raciocínio psicanalítico está presente, mas a psicanálise ela centra o surgimento do ser humano a partir da sexualidade. A sexualidade para a psicanálise é um elemento fundante da teoria e da prática psicanalítica. E porque, na verdade, a psicanálise entende que faça o que você fizer, queira o que você quiser, ser feliz, ser rico, fazer psicologia, entrar para o exército, faça o que você fizer, fundamentalmente é uma relação de um corpo que se aproxima ou se distancia do prazer ou do desprazer, né? São corpos, literalmente falando, que dentro das questões sociais, dentro dos limites e das dimensões do social, ele vai buscar o prazer ou o desprazer, né? Então, o funcionamento do ser humano para a psicanálise parte desse princípio. Freud, que é o pai da psicanálise, muitos de vocês devem saber, mas não custa nada lembrar, ele inicia seus estudos sobre a sexualidade estudando o sexo das enguias. E aí ele se depara com a bissexualidade biológica. Ele nem era psicanalista ainda. Então, Freud vai defender uma ideia da sexualidade psíquica fundamentada na bissexualidade. Para aqueles que acreditam que a psicanálise é careta, né, que ela é heteronormativa, a gente tem muitos discursos atuais que buscam a inclusão sexual, a democratização sexual, chame como quiser, vê a psicanálise careta dessa maneira, né? Mas é uma má compreensão dela ou uma leitura no mínimo apressada, para não dizer outra coisa. Mas a psicanálise acredita que seja a homossexualidade ou seja a heterossexualidade, não houve um desenvolvimento completo da sexualidade humana, né? E consequentemente, psiquicamente, o ser humano, o sujeito, a pessoa não vai estar bem desenvolvida, porque para Freud, desde o princípio, a bissexualidade seria o caminho mais saudável, porque sendo homo ou hétero, o ser humano, a pessoa vai exercitar, no caso do hétero, por exemplo,
que é o que a gente precisa pensar aqui, a sua homossexualidade de alguma maneira. E aí eu ficava tentando dar exemplos para esses meus alunos e minhas alunas, né? Dizendo que a amizade, por exemplo, eu que sou um homem heterossexual, me reconheço assim, a amizade, ela é uma forma de eu me relacionar sexualmente com homens sem necessariamente ferir, vamos dizer assim, a minha identidade sexual, né? Então, eu me relacionaria com homens, admiraria, acharia bonito, acharia atraente intelectualmente, mas não deixa de ser atraente. Então, a gente vai precisar sempre trabalhar essa sexualidade. Aí, Freud, pensando que a sexualidade humana ela se resolve de sua melhor forma, seria muito bom que todos nós fôssemos bissexuais. Eu tentei mostrar de muitas formas como é que o heterossexual mostrava a sua homossexualidade. Malhando, por exemplo, né? Mesmo que ele admirasse o seu próprio corpo, é o corpo de um homem. Se masturbando. Eu ainda falei assim, gente, eu sou heterossexual, mas se eu for me masturbar, eu sei que é o meu pênis, mas literalmente eu estou pegando em um pênis, né? Então, há essa relação aí. E sendo bem sucinto, assim, gente, para chegar onde eu quero, eu tentei trabalhar com eles também a noção de complexo de Édipo. O complexo de Édipo é um software criado por Freud para tentar falar como é que o sujeito se constitui a partir da dinâmica com outros seres, com outras pessoas, né? Que para ele assim, nós não nos constituímos de modo individualizante, nós nos constituímos nas relações, mas fundamentalmente nós surgimos a partir do desejo do outro, nós somos frutos do outro, é no outro que a gente vai buscar as nossas primeiras identidades, porque a gente nasce vazio, a gente nasce fragmentado, e até a própria neurologia pode explicar isso, porque o nosso córtex cerebral ainda não está formado. Então, o corpo do ser humano, no seu princípio, ele é partido ao meio, e ele vai sendo juntado na medida em que o outro empresta o seu corpo como espelho para que o sujeito possa extrair desse corpo uma suposta imagem de completude, uma suposta imagem de completude do seu próprio corpo. Então, em síntese, a gente pode dizer que, num primeiro momento, há uma relação de espelho. A gente pode dizer que o complexo de Édipo é feito do filho, da função falo, da função paterna e da função materna. No princípio, há uma relação de espelho desse filho, né, dessa pessoa que está surgindo e que vai entrar no papel de filho, porque ele é desejado como filho. Não é que naturalmente as pessoas já nascem filho. Como filho, ele vai estar nessa relação de espelho com essa mãe, que não necessariamente precisa ser uma mulher, mas aquele que exerce a função materna, né? Então, nessa relação de espelho, o sujeito vai pegar o que é do outro e transformar no que é seu. Como em toda e qualquer relação com espelho, veja bem, eu não consigo me ver em mim mesmo, né? Os seres humanos não conseguem se ver sem ser por intermédio do outro. Então, para que eu me veja, pensando no espelho simples mesmo, pura e simplesmente, para que eu me veja, eu preciso me ver lá, eu preciso me ver no outro. O espelho é um outro. E tal qual um espelho, se eu levanto a mão esquerda aqui, é a mão direita que estará sendo levantada lá, né? Então a gente pode pensar assim, que na relação com o espelho, a relação com o espelho mostra que o sujeito ao nascer, ele nasce tendo a sua imagem em outro lugar, uma imagem obviamente virtual, que está onde o corpo dele não está, e de que essa imagem
ela aparece para mim, ela chega até a mim de modo invertido. Porque se não fosse assim, se não houvesse essa inversão é fundamental na compreensão da lógica do espelho. O objeto, o sujeito, o corpo em si, iria se perder na imagem. Ele não saberia mais quem era ele e quem seria a imagem. Se ele está aqui ou se ele está no outro. Tal qual Narciso, ele se perde, ele cai, né, no espelho, que é o espelho d'água, e acaba morrendo. Então seria a perda desse sujeito. Então, fundamentalmente, sempre que um sujeito, uma pessoa, se relaciona com alguma coisa que está fora, de certo modo ele está se vendo também ali de modo invertido. E é dessa maneira que o homem trabalha o homem heterossexual trabalha a sua homossexualidade latente, né? Já que todos nós somos bissexuais. E aí, nesse debate, eu enviei uma reportagem que eu vi hoje para essa minha turma, né? Dizendo, essa reportagem falava sobre os bicuriosos. Os bicuriosos são homens heterossexuais que se relacionam sexualmente com homens, mas não se reconhecem como homossexuais. Aí a gente tem duas vias de raciocínio. Primeiro, que realmente a gente não tem elementos que definam a sexualidade. É isso que Freud vai dizer, né? Não existe um objeto que diga o que é ser homem e o que é ser mulher. É disso que a histeria sofre. E a homossexualidade é uma coisa inventada no século XIX, né? Porque na antiguidade, por exemplo, o prazer era um privilégio reservado aos homens. As mulheres não podiam ter prazer. Elas serviam apenas para a reprodução, né? Então, sexo não tem quase nada a ver com reprodução. Sexo tem a ver com prazer. E a gente pode dizer que para que um desejo inconsciente, um desejo homossexual, no caso do homem hétero também, né? Surja na realidade desse homem, ele precisa vir de maneira disfarçada. Senão, né, se essa homossexualidade for percebida pelos sistemas psíquicos de censura, pode acontecer uma tragédia, né? Então, quanto mais disfarçado for, melhor. Quanto mais atender à necessidade de expressar esse desejo homossexual e a necessidade de impor-se as regras sociais, as regras, a realidade é uma regra, e as regras do que a pessoa pensa, da sua própria identidade, esse casamento perfeito entre desejo e dever, desejo coisas e devo ser outras coisas, quanto mais for perfeito esse casamento, melhor. Eu quero dizer para vocês que a homossexualidade do heterossexual está completamente resolvida na fantasia do hétero de ver duas mulheres transando ou se beijando, né? Primeiro porque você pode ir em qualquer roda de pessoas que são heterossexuais, mas aquele heterossexual mesmo, assim, né? Aquele machão que bota a chave na mesa, que bota a carteira, que cospe no chão, que coça o saco, aquele bem machistão mesmo, né? Aquele bem Bolsonaro, aquele bem caracterizado, assim, bem rígido, enquanto numa identidade enquadrada do que é ser um homem hétero e machão. Se você pega essa pessoa, se você está numa roda de conversas com uma pessoa como essa, né, com a galera, com pessoas como essa que eu acabei de descrever aqui, e você homem, diz que você não vê nada demais nisso, né, é quase que você jogar fora o principal símbolo da virilidade, né? A fantasia de ver duas mulheres transando é uma das principais formas de dizer, porra, você é macho mesmo, você é homem, né? Mas se a gente pensar essa relação pela lógica do espelho, a gente vai ver uma outra faceta disso aí, né? Porque pensando nessa questão da inversão, ver duas mulheres se beijando é ver pessoas do mesmo sexo se beijando. Se a inversão da imagem que chega até a mim, né,
A inversão seria, não tem duas mulheres ali, tem dois homens. Então, vendo duas mulheres, a fantasia do heterossexual para trabalhar a sua homossexualidade de modo disfarçado é enxergar, assim, como é ver duas pessoas do mesmo sexo namorando, né? Que aí também, assim, é ver duas mulheres, mas ao mesmo tempo também é ver dois homens, só que de modo disfarçado. É ver-se sendo visto na imagem em que eu vejo. Essa é a própria lógica do voyeurismo e do exibicionismo. O voyeur se enxerga naquele que se exibe. Então, de certo modo, ele está se exibindo também, ele se enxerga ali, né? E o exibicionista consegue se ver no olhar daquele que olha para ele, né? Assim como no sadomasoquismo. O próprio Lacan vai dizer isso. É o masoquista que controla o sádico, não é o contrário, né? Justamente porque ele precisa se comportando como masoquista, ele atende ao desejo do sádico de ter alguém submisso ali. Mas o sádico também está na posição masoquista, porque ele está refém desse desejo dele. Então, o heterossexual trabalha a sua homossexualidade vendo duas mulheres se relacionando e de modo bem perfeito, porque por um lado essa cena é o ápice da virilidade no cenário machista e por outro lado essa cena de modo invertido faz com que o hétero imagine como é que dois homens estejam ali no disfarce de ver duas mulheres. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Até já.